Salve, salve, minha gente linda! Como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. E hoje eu tô aqui com uma mulher. Já vou falar aqui, ela é colombiana, mas já mora há muitos anos, tem muita história aqui com Portugal. E para falar um pouquinho dela, antes de eu colocar ela na tela aqui, vou falar aqui, depois eu vou dizer o nome dela aqui, tá bom? Mas ela é uma empresária colombiana, ela é importadora de café em Portugal e membro ativo da rede. Sabe qual? Essa aqui, ó. Mulheres em Café. Será que eu pronunciei certo? Ela vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Porque é em espanhol. Ela é fundadora e CEO da Nena Selecting Coffee, uma empresa de referência em Portugal, reconhecida pelos seus princípios de sustentabilidade e respeito por todas as pessoas envolvidas na cadeia de produção do café. Eu acho que nessa introdução aqui eu fui bem, né? Então, já para jogar na tela e você conhecer, eu quero te apresentar Blanca Helena Avendaño. Falei certo, mas é mais conhecida como Nena. Tudo bem, Nena? Como é que está? Boa tarde, falou muito bem. Será? Sim, Ah, perfeito. que bom. É difícil pronunciar o meu nome, mas saiu bem. Imagina o brasileiro, que o brasileiro é português de aprender novos idiomas, viu? O pessoal fala assim, que o brasileiro fala portunhol. O portunhol nem quem é o português entende e nem quem é também espanhol entende. Não, mas olha, a mim também me falam a mesma coisa, que eu falo portunhol. Você fala o portunhol? Pois, porque é espanhol com português, não é? Oh, mas então, me fala aí da Nena. Me conta um pouquinho dessa história aí, exato. Compartilha com a gente. Nena realmente é o meu nome de pequenina, de família. A família. Exatamente. Desde criança, ô Nena, ô vem cá, Nena, Nena. Quando me diziam Blanca Helena, a coisa estava grave. Aí já tinha o meu pai ou minha mãe, Blanca Helena. Geralmente os pais é que chamam pelo nome completo, às vezes chama até pela assinatura, que aqui fala apelido, né? Mas fala Quando aí eu direto. chamava Blanca Helena Avendaño, já sabia que tinha eu um problema. Não, mas pronto, Nena é porque eu também sou a filha única entre 4 homens. Então eu tinha só 4 irmãos e eu, 2 mais velhos e 2 mais novos. Então eu era a nena da casa. Oh, que legal. Sim, e assim Muito fui bom. Crescendo e toda a gente, os meus amigos e familiares e pessoas mais íntimas do meu círculo mais íntimo, chamam de Nena. Nena. E ficou. E ficou. E depois pronto, isto tem uma história engraçada, como é que surge o nome da minha empresa, sendo Nena. Eu, na verdade, estava a pensar um nome qualquer, café, specialty, coffee, qualquer coisa relacionada com café, menos Nena. Mas quando fui à agência que fez o logotipo da agência... Olha. Exatamente. Dá mostrar pro pessoal aqui, ó. Nena. É Nena. Nena Selected Coffee. E eles me apresentaram a opção de que pusesse o nome de Nena. Eu fiquei tão surpreendida, porque eu disse, pá, nunca tinha pensado que o nome da empresa pudesse ser o meu nome. Oh. E agradou-me imensamente, porque Nena também quer dizer pequena menina. Oh, que legal. E menina pequenina, ou seja, e todos levamos uma criança dentro, não é? Uhum. E então eu disse, olha, acho que é um bom momento para que a minha criança interna seja empresária. Então pronto, e que cresça. E que cresça. Mas, Nena, a gente vai falar daqui a pouquinho desse belíssimo projeto que hoje você abraçou, que hoje você está aí, talvez 100% envolvida, né? 100%. Eu te conheci em um evento, né, que é o Coffee de Negócio, e lá estava você com stand, estava você também lá no palco, palestrando e defendendo as tuas causas, né, que você está envolvida, e isso é sensacional. Mas vamos falar um pouquinho da Nena, colombiana que escolheu vir para Portugal, mas como que era a tua vida e você ficou até quanto tempo na Colômbia? Eu vivo em Portugal há 35 anos, portanto agora façam contas, eu não vou dizer a minha idade. Vivo em Portugal há 35 anos e durante 31 anos e toda a minha vida estive vinculada às artes gráficas, à produção gráfica. Oh. Eu sou de formação, de licenciatura, desenhadora gráfica. Então você já vem da comunicação. Exato. Por isso que você comunica muito bem. Obrigada. E minha mãe, uma mulher empresária na Colômbia, minha mãe e meu pai são chilenos, mas vivem na Colômbia. Então também venho de uma família que corre pelas veias à imigração, não é? Eles emigraram para a Colômbia, sendo chilenos, eu emigrei para Portugal. Pronto, então eu vivi no mundo das artes gráficas, essa era a minha profissão.
e amava essa profissão, pronto, e os meus pais tinham, minha mãe, mais que o meu pai é arquiteto, minha mãe tinha uma empresa, uma indústria gráfica, Você onde, seguiu, então, a profissão da tua mãe, então. sim, segui a profissão da minha mãe e trabalhei durante 31 anos aqui numa empresa editora de revistas e de livros. E tudo o que se imprimia nessa multinacional aqui, com casa-mãe na Bélgica, passava pela produção. Então eu tinha ao meu cargo uma equipa internacional, 5 países da holding, e eu era responsável da área de produção gráfica. Olha, você então já trabalhava num tempo que nem tinha inteligência artificial, muito menos, mas nem tinha toda essa questão da informática, né? Pouco. Como que era trabalhado nesse tempo, essa questão, quem trabalhava nessa área aí? Olha, eu costumo defender que há momento para tudo, não é? Há um Aham. momento para tudo. Sim, Nem sim, os tempos passados eram melhores, nem os futuros, nem os presentes. A vida é constituída por ciclos. sim. Nessa altura, nós não tínhamos as ferramentas nem de computador, nem de muito menos inteligência artificial e obrigava a uma certa criatividade constante. Portanto, eu tinha que ter um caderno e assim, quando eu cheguei a Portugal, passei muitos dias com o meu caderno de desenhos gráficos e a fazer desenhos daquilo que eu observava, daquilo que eu via, a fazer logotipos, normalmente me saíam, comunicação muito gráfica, mas tudo à mão, com caneta, com criatividade, com pincel, com... E às vezes acabava criando, nem era num ambiente nem momento de trabalho. Às vezes estava em algum lugar e vinha uma inspiração Mas e a isso, criatividade vinha. sim, mas isso sou eu. Eu tenho que dormir com uma caneta uma caneta e um caderno ao pé de mim, porque não resisto. Se acordo de repente com uma ideia, tenho que escrever rápido. Isso acontece com pessoas que são. Quem escreve música mesmo, até me fugiu da cabeça aqui agora, né? Compositores. Né? Compositores. Tem compositores que eles vão dormir, aí de repente estão lá sem conseguir dormir, tá com insônia, ou então estava dormindo e teve um sonho, e acorda, ele precisa anotar urgentemente ali uma frase da música, eles notam e depois belas canções já aconteceram através disso aí. É verdade. Na verdade, isso é do quê? Do senso criativo, né? Que nem você Sim, também, às vezes você estava ali para produzir algo, e aí no momento que vinha nas noites, vinha na tua cabeça esses insights e você tinha que notar para não, e elaborar. nessa altura, quando, enfim, nessa altura, os jovens tínhamos de lidar com a frustração por exemplo, hoje em dia, se tenho tempo livre, não tenho que lidar com a frustração. Posso ligar-me a uma tablet, a um iPhone, a um dispositivo qualquer e estou ali a queimar tempo. Aham. Antigamente não, eu não tinha nada disso. Olha, eu até sou do tempo da televisão a preto e branco, imagina. E então tínhamos que brincar, tínhamos que inventar jogos, tínhamos que inventar brincadeiras, por vezes até malandrices, tudo inventado porque tínhamos que lidar com a frustração de que Aham. tínhamos tempo e o que é que íamos fazer com esse tempo, não é? E de aí saem grandes compositores, escritores, músicos. Na Colômbia temos uma panóplia de gente que é super criativa e pronto, e também é um país exuberante, como o Brasil, cheio de flores e de clima tropical. Então é impossível não ser criativo quando a tua raiz bebe de tanta harmonia, cores, tanta música. Impossível não ser criativo. É verdade. O brasileiro, ele tem essa, digamos assim, tem na veia, né? Como fala, corre no sangue a criatividade. E não Exato. é diferente com um colombiano Ou um também, né? venezuelano, Venezuelano. América do Sul. É, Corre nas é veias, verdade. porque é só abrir os olhos e observar a beleza que temos de flores, de frutos, de fauna, de flora. Como é impossível ser tão cego. E a criatividade vem de observar a natureza, porque a natureza ela é Exatamente. perfeita, né? As artes perfeitas estão de forma natural. Então, os que têm essa habilidade, os que têm esse dom, eles apenas estão replicando, né, o que já está aí na natureza, né? Exato, Então, exato. vai dentro da criatividade, né, moldar algo, mas Exato. dentro daquilo que já tem na natureza. Isso é sensacional. E é assim que eu me criei, com a indústria gráfica, com um pai arquiteto super criativo, que também me ensinou muito, sempre me ensinava e me dizia, Nena, aprende a olhar as estrelas sentindo a terra por baixo dos teus pés. Então ele dizia que eu era muito sonhadora, muito visionária, que estava sempre a criar, mas que tinha que ter os pés na terra. Então que podia olhar para o céu e observar as estrelas e aquela coisa toda, mas tinha que sentir onde que estava parada. Tinha que entender a tua limitação.
Sim, né? Tem que de certa entender. forma. Sim, Ah, sim. sensacional. Mas então, a tua vinda então para Portugal já foi para trabalhar nessa área aí ou aqui que você buscou a integrar dentro dessa área? Bom, a verdade, a minha vinda a Portugal teve a ver com o amor. Oh, o O amor! O amor, que é que o amor não faz, coisa hein? O linda, amor né? faz você Exato, atravessar o Atlântico. o Atlântico. Eu fui para Estados Unidos com 16 anos estudar numa escola de inglês Aham. e de escrita criativa e fotografia. Pronto, tirei um ano de estudos. Estando na Colômbia, fui um ano para a América, nomeadamente para Colorado, o departamento de Colorado, para uma cidade muito pequenina, 15.000 habitantes, Longmont. E, bom, aprender inglês e tal. Mas antes de ir para essa cidade, no estado de Nova York, conheci um português. Pronto, Olha, um português, você foi conhecer então um português lá nos Estados Unidos. conheci um português lá nos Estados Unidos, que ele também era estudante, Aham. exatamente o mesmo programa, só que ele ia para outro estado, para Montana, e eu ia para Colorado. E então, pronto, nos conhecemos na América. Olha, que legal. Então, rolou logo o casamento? Não, Como que foi essa tínhamos história 16 aí? anos. Porque 16 anos, Nessa altura. mas ele foi o responsável de você ter a tua história hoje aqui em Sim, Portugal, sim, não? ele é o ingrediente de eu estar aqui. E, entretanto, pronto, eu dos 16 até eu acabar a faculdade, até acabar a minha faculdade de licenciatura na Colômbia, escrevíamos cartas, não é? Porque não havia É, WhatsApp. esse tempo era o tempo da cartinha. Então escrevíamos cartas e estava super curiosa de vir conhecer a Europa e decidi vir num Interrail conhecer a Europa. E pronto, olha, vim a Portugal conhecer Portugal e depois já não queria voltar para trás. Olha que interessante. Você conheceu, então, eu costumo chamar aqui, conheceu um Tuga lá nos Estados Unidos. Sim, Você voltou para a tua terra, sim, ele voltou também aqui a para sua terra, Portugal, exatamente, continuou então esse contato aí em cartas, em e cartas. depois você veio então de encontro a Quatro, ele. 4 anos de cartas, 4 ou 5 anos de cartas. Nossa! Mas pronto, realmente éramos amigos de cartas, ou seja, nunca pensando que iríamos nos encontrar, Ah, não é? não, mas era só amigos ou já tinha já uma certa intenção, já tinha um romance nisso aí? Fala Nas, a verdade. nas, É coisa que já passou há muitos anos atrás, mas vamos sim, deixar isso claro. não, nas cartas com certeza que havia uma curiosidade Aham. grande. Nós escrevíamos só em inglês, porque eu não sabia português e eu não sabia espanhol. E, por exemplo, ele me mandava livros portugueses interessantes. Eu ia tentando, eu lhe mandava livros de autores colombianos. Portanto, havia um interesse muito grande, mas era um amor impossível, não é? A gente pensava que isso nunca mais iria estar juntos, porque era tão diferente tudo e tão distante. Então, pronto, pensávamos que era só um amigo por carta. Era algo que vocês alimentavam, mas não que buscava tanto assim. Era um amigo por carta que deixou levar. Que deixei levar e que pensava nele todos os dias, portanto. Houve um sentimento intenso, então, aí. Sim, sim, sim. Olha, que legal, que Foi, história. foi bonito. História de filme, isso aí. Exato. Então, na minha grande rebeldia, fui para Barcelona pensando que ia ficar a fazer um mestrado em desenho gráfico para continuar com a empresa da minha mãe, que era uma empresa muito grande, com muitos empregados, com 350 funcionários, uma empresa gigante, boa, próspera. Então, o futuro da família era a Nena. Olha, Nena era que estava dando continuidade, então, ao processo, né, ao projeto, na verdade, da tua mãe. Sim. E aí você veio para a Espanha, estava perto de Portugal. Exato. Então, por que é que eu vim para Portugal? Para a Espanha? Porque eu pensei, bom, assim estou mais perto do Tuga. Tá vendo? É isso aí. E bem Então, perto. já não será carta, se calhar eu posso apanhar um comboio, se calhar eu posso vir visitá-lo e ele a mim. Mas coisas da vida. Aham. E vim a Portugal e decidi que não, que ia ficar aqui um tempo. Que ia ficar aqui um tempo, conhecer Portugal. Peguei na minha mochila umas quantas coisas, um caderno, e sentava-me nos parques a fazer desenhos, e montei a minha primeira empresa nessa altura. Primeiro, vendia sardinhas em Portimão. Olha, foi lá para Algarve, então, Vendia sardinhas em Portimão. Mas você vendia onde, assim? Comprava na lota e vendia no restaurante.
E então tá. era uma loirinha, miudinha, estrangeira, e os restaurantes, eu acho que tinham pena de mim e me compravam as sardinhas. Uma imigrante colombiana vendendo sardinha, então, para os Sim. restaurantes, E né, depois em fazia Portimão. desenhos e vendia os desenhos. Então fazia desenhos, logotipos e montei uma empresa. Aham. O primeiro ano de Portimão, que eu vivi na Praia da Rocha, montei uma mini, pequenina empresa para não pedir dinheiro aos meus pais, porque me sentia que estava a atrair as... Sua mãe investiu para você vir para a Sim, Espanha, para você exato. voltar e estabelecer dentro da empresa, e você deu uma desviada. Uma Deu uma desviada. desviada do projeto. Mas eu pensava que ia ser uma desviada só para tirar o Aham, tirateimas, não é? aham. Tirar a curiosidade. Será Sim. que este português, que há 4 anos estão aqui a seringar na cabeça, será que é, que não é? Ou seja, eu queria descobrir a verdade dessas cartas. O que é que o amor não faz, viu? Exato. O amor tem dessas coisas. Te É leva a verdade. fazer aventuras que, às vezes, até impensadas, né? Sim. E esse amor foi rodeado de coisas que daria um livro, porque tivemos um barco à vela e nós demos voltas no barco à vela, fizemos aventuras lindíssimas os dois. E então, a certa altura, eu disse: pronto, acabou, vou voltar para a Colômbia, porque eu sou menina muito de família e eu não posso viver assim. Ou porque eu não posso viver não estando casada, isto para mim era uma coisa. Era um espírito aventureiro aí que você não tinha ninguém na tua família, assim, não tinha nenhum exemplo. Foi algo que despertou em você mesmo. Não será bem assim, porque o meu pai e a minha mãe, eles É, foram são muito imigrantes aventureiros, também, né? emigrantes. O meu pai foi do Chile até a Colômbia por terra. E Hum, chegou lá e encontrou minha mãe chilena na Colômbia. E a minha olha. mãe tinha ido de barco há muitos anos antes que ele. Então, aventureiro, isso eu acho que é É, da família. é bem parecido também, né? Se for Sim, olhar sim. por essa questão aí, teu pai e tua mãe tiveram também uma história de romance aí meio que Isso, a aventureiro história deles, também. então, daria todo um novo podcast, porque essa fica uma história de amor linda e mesmo muito curiosa. E o teu regresso, então, lá à Colômbia, como que foi? Não, Você então, voltou, não? eu não regressei porque ele disse: não, Não? então vamos casar porque eu não vou te perder. E Oh, então fomos para casar. Fomos só para casar mesmo. Bom, esta história não tem um final feliz, no entanto, foi muito feliz. foi bom enquanto durou. Enquanto durou, É, foi espetacular. E nasceram duas meninas, olha. que hoje em dia são grandes, grandalhonas, e mulheres profissionais. Uma delas, a mais velhinha, tem 29 anos e é desenhadora gráfica. Então eu vou aqui, né? Como é que se diz essa palavra? Vou mudar isso que você falou, que não teve um final feliz. Ou seja, essa história não tem final, porque vocês tiveram filhos. É verdade, Quando se tem filho, não tem final, porque não existe ex-filho, é né? verdade. A história, o romance acabou, né? O ex-parceiro acabou, mas a história continua, porque você então teve 2 filhos nessa história toda aí. Sim, Olha sim. que Bom, legal. eu não sabia que íamos falar da minha história de amor, porque essa é bem complexa. Enfim, É, cada um tem a sua é história e a verdade. minha é bastante complexa. No entanto, exatamente isso é o que eu sempre pensei. Que elas as duas, a Rebeca e a Bárbara, foram resultado de muito amor. Elas foram bem recheadas de ingredientes e de condimentos de amor. E não há nada a dizer que nós os dois vivemos coisas tão lindas e elas são resultado disso. Ah, que legal. Portanto, e a família dele me acolheu perfeito, super. Eles ainda gostam muito de mim, me têm ajudado, sempre apoiado em tudo. Portanto, a nossa relação acabou por coisas, não sei, imaturidade, coisas da vida. Infelizmente, né? Infelizmente, faz parte, né? Faz parte. Infelizmente, sim, sim, porque É. hoje em dia penso diferente. Infelizmente, É porque ninguém inicia um relacionamento para acabar. Todo mundo, quando se envolve e entra no relacionamento, eu creio que todos vão no pensamento de ficar juntos pro resto da vida, né? exatamente, É o ciclo natural. Mas, exato. infelizmente, acontece também de forma natural que alguns chegam ao final Não, é no que meio do percurso. no tema dos relacionamentos, o que eu acho é que estamos sempre a querer exigir ao outro algo que nós temos que preencher nós mesmos. Sim. Portanto, quando as expectativas é tu não me das, tu não me fazes feliz, não, 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 estamos errados. Eu tenho que procurar dentro de mim estar bem e dar o meu melhor e a outra pessoa igual, não é? E então aí o casamento dura para sempre, mas quando começamos com esta exigência, egoísmo de tu já não me faças feliz, já não sinto... Ninguém falou que o casamento era para estar a sentir toda a vida. O casamento é um compromisso muito bonito e sagrado
que não é para que eu não sinto a mesma coisa. Quem é que falou que era para sentir? É para amar, ponto final. É verdade. E acho que a questão da reciprocidade, você não consegue mudar ninguém. Acho que quando você vê que no relacionamento não está dando certo, talvez você mude, né, o teu comportamento, que na reciprocidade o outro também talvez possa ser que mude. Exato, E muitos casos que acontece assim, né? Que o outro acaba mudando de acordo ao comportamento da tua mudança. E exatamente. isso é Seja muito para bom. bem ou para mal. É, Exato. sim. E então nós não soubemos sortear as mudanças da vida. Eu estava com duas filhas muito pequenas, ele e eu tínhamos uma vida muito ativa e socialmente muito puxada, Aham. e não soubemos consertar a nova realidade, digamos, que nos estava a acontecer, não é? E pronto, e terminamos por preferir não machucar um ao outro, e ele seguiu o seu caminho e eu decidi ficar em Portugal. Sensacional. Então tá aí, a gente teve que passar, então a gente não combinou nada. Eu já fui logo aqui, porque a gente tá falando da Nena, tá falando da tua história. Então, dentro da tua história não tem como fugir que tem esse contexto. E é tanto que eu falei, né, que não tem fim porque você tem aí o fruto dessa história de amor, desse romance, que são os filhos, que é para sempre, né? E tenho outro filho. E tem outro filho. Então vamos falar um pouquinho do teu. Você chegou então voltar depois do que terminou o relacionamento? Você chegou a voltar para a Colômbia ou não? Ou a Colômbia acabou em termos de voltar para morar? Não, não, Acabou o eu teu não. relacionamento não, porque você está sempre ligado à Colômbia, né? Colômbia não acabou, mas o que sim eu sabia é que não podia afastar as meninas do pai. É. Pronto, ponto final. Isso era um ponto assente, e custa por onde custasse, eu tinha que me adaptar a estar sozinha em Portugal, sozinha, entre aspas, sozinha sem a mãe, sem o pai, sem os Aham. irmãos. Mas tinha já filhas e sabia que elas tinham o direito a ter o seu pai por perto. Então, para mim, isso foi já simplesmente não volto, ponto final. E estava numa empresa muito boa. Estava a trabalhar já numa empresa muito sólida, com um bom trabalho, com um bom ordenado, Nessa tua área de na área comunicação? na Sim. tal editora. Ah, Então, eu fui muito ajudada nesse momento e pronto. Depois, pelo caminho, lá tive outro filho com outro romance, mas também acabou. Mas pronto, sou muito feliz, mãe de 3 filhos. oh, que legal. Isso é o que importa, né? Você tá feliz, tá bem com teus filhos, então você, de certa forma, tu formou uma família aqui na Europa, Sim. né? Então isso é interessante. E você falou dessa empresa, você trabalhou quanto tempo nessa empresa aí? Quanto tempo que você, Na editora, na 31, editora? 31 31 anos. anos. E aí? Aí, o que é que Já aconteceu? encerrou o teu ciclo de trabalhar para uma empresa? Parou lá? Como que a gente vai entrar na parte da Nena empreendedora? Voltar, porque você começou a empreender lá em Algarve, né? Vendendo sardinha, fazendo desenho, já era empreendedora lá. Sim. Mas depois voltou a trabalhar numa empresa. Sim. Então, conta um Eu pouco dessa tive, história. eu tive 31 anos no mundo corporativo. É, Não era dona da empresa, mas é. como tinha ao meu cargo um departamento grande, eu acho que quem é empreendedor ou quem é empresário assume que essa é a sua empresa. Eu nunca senti que isso é a empresa do outro. Eu trabalhava e vivia de corpo e alma, de camisola vestida para essa empresa, com espírito empreendedor, porque nunca parei de criar ou de pensar em soluções que fossem adaptadas ao que a empresa precisava, Sim, sim. e pronto. E então, pronto, chega nesses anos de para arranca emocionais e mudanças e coisas mais, eu conheci, enverdei por um caminho muito lindo, graças a Deus, que comecei a seguir Cristo. Eu Oh, conheci de Jesus Cristo no ano 2001. esse é que é o verdadeiro amor e esse é o amor infinito. Esse é o amor da minha Às vida vezes hoje em dia. nós falhamos para com ele, mas o amor dele para conosco é eterno, né? Eterno. Então, no ano 2001, sem eu esperar nada, fui a uma festa normal da embaixada, um convívio entre colombianos, e conheci lá 2 mulheres missionárias de uma igreja cristã. E quando elas me falaram que eram missionárias, eu te prometo que eu senti, é isto que eu quero ser. Eu não Olha, quero mais nada na vida, eu quero ser missionária. Eu quero ir ensinar coisas aos miúdos em África. Comecei outra vez um processo de eu quero pertencer às missões do mundo, e comecei num grupo de uma ajuda humanitária, e sou ainda parte dessa associação, a Associação de Ajuda ao Necessitado, em que faço a logística, tudo o que é a logística da organização. Fomos a países árabes, a vários países em serviço humanitário,
E eu tratava dos médicos que levávamos daqui, da Europa, para as missões. Então, eu tratava dos vistos, de tudo o que fosse a logística do grupo. Então, para além de trabalhar nessa empresa editora, trabalhava como voluntária nesta empresa, esta organização sem ânimo lucrativo. Sempre você se colocava, então, à disposição nas agendas, nessas missões, então, de ajuda humanitária. Sim. Pô, que isso é interessante, viu? Sim, sim. Eu tirava Perfeito. férias das minhas férias, pagava as minhas viagens, tudo voluntariado. Mas isso me deu a mim uma forte capacidade de observar como, e essa, digamos, é a gênese do meu projeto. Como é que viviam as pessoas, como é que era valorizada a cadeia de valor da produção de cacau, de tabaco. Eu comecei a observar e me comecei porque íamos nas missões e eu conhecia as pessoas que trabalhavam no campo e em várias outras atividades. No pão, sei lá, no talho, muitos países, muitas áreas, não é? E isso me foi ficando aqui como uma espécie de, ok, isto não é bem, a indústria não é muito justa, digamos assim, tudo que é a parte industrial. E não sei se queres que eu te conte como é que sai mesmo. Por favor, fica à vontade. Conta pra gente, compartilha pra mim e para 26 mil inscritos aqui no nosso canal. E então, estando no momento da Páscoa, exatamente, na altura da Páscoa, no ano 2022, estávamos naquela fase da pandemia em que já conseguíamos sair, mas não muito. A multinacional decidiu cortar nos quadros altos da empresa e recortar uma série de... Saímos 26 pessoas desse momento. No caso, a multinacional que você fala, a empresa que você prestava serviço, você trabalhava lá. Exatamente. E então eu pensei, bom, que é complicado, porque tu nunca pensas que um trabalho de 31 anos vai acabar. Verdade. O sentimento de conforto, tu nunca o pões em causa. Nunca. Apesar de que eu era voluntária, apesar de que eu viajava, apesar de que eu escrevo, tenho escrito livros. Mas você imaginava que tinha estabilidade lá do teu emprego, sempre ia voltar e sempre estar lá. Sempre ia estar lá. Eu sempre ia ter esse emprego. Dava-me bem com todos. Tinha uma segurança fantástica e nunca imaginei não estar nesse contexto. Sim. Mas quando isso aconteceu, eu estava num momento de reflexão e estava a pedir a Deus direção e dizer, oh meu Deus, e agora? Eu sei que deves ter algo muito, muito especial para mim, porque tu és pai e tu não queres ver que eu, de repente, me tiram o tapete e tens uma filha à solta. Deixou a deriva. A deriva. E esse pai não deixa. E o pai não deixa. Não deixa. Não deixa. Então, estava a ler a Bíblia e já tinha ouvido isto, mas porque foi exatamente assim. Pego na Bíblia e diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu disse, sem café muito menos. Oh, sem café muito menos. Sério que vem então essa inspiração do teu negócio hoje dentro de uma palavra, de um momento de reflexão, e você lê uma palavra e veio o insight na hora. Insight na hora. E por quê? Porque eu já tinha estado a vivenciar estas quintas, e entendi que eu tinha que ter um propósito com a história do café. Eu disse, ok, café, perfeito. Adequa-se a mim, porque eu já sou grande consumidora de café desde que me conheço. Desde que sou pessoa e tenho memória, eu bebia café escondidas. Eu bebia café sempre, sempre. Muito pequenininha. Eu ia à cozinha dos empregados da quinta pedir uma chávena de café fresco. Portanto, café circula nas veias. A questão é que eu nunca trabalhei no mundo do café. Então eu disse, não, isto não vai ser só uma empresa só pensando no lucro como aqueles industriais que com certeza querem muito dinheiro do café. Isto vai ser para eu ir ao encontro e trazer dignidade às mãos dos empregados e dos obreiros e dos coletores de café, e depois vem o capítulo das mulheres. Porque eu fui à procura de café e me deparei com muita coisa que depois me abriu os olhos e foi tomando outros rumos, digamos assim. Então, para mim, a vertente social era demasiado importante se eu fosse abrir uma empresa. Mas essa visão que você teve, que você foi ao campo conhecer essa cadeia produtiva toda, isso aconteceu aqui em Portugal ou você estava em outro país, foi na Colômbia, onde que foi? Não, isto me acontece, não é? Me acontece aqui, que reduziram os quadros da empresa e tal, e fico sem emprego, não é? De um dia para o outro. Não, estou falando da questão que você percebeu essa necessidade de mudança dentro do quadro da indústria do café. Sim, exatamente. Então, quando isso me acontece, decidi regressar à Colômbia imediatamente. Fui lá e fiquei um mês. Mas esse bichinho
de não ser um produto industrial, mas ser um produto que respeitasse a cadeia de valor humana, já o tinha de várias outras experiências que eu tinha tido em voluntariado. Portanto, quando me acontece isto, eu vou para a Colômbia e passo lá um mês nas montanhas, ou seja, de quinta em quinta, de agricultura, se quintas ou fincas de café, para realmente conhecer o que era o universo do café e aprender o que estava a acontecer na Colômbia, no sector do café. E como que foi então que você, para iniciar então esse projeto e depois você vir e abrir esse ousado empreendimento que é a Nena Coffee, ou a Nena Café? Nena Coffee. Nena Coffee. Nena Selected Coffee. Nena Coffee. Bom, na realidade, o que aconteceu? Então eu falei com os cafés, os principais produtores de café, mas que trabalham café de especialidade. Não são cafés, digamos, industriais, são cafés de especialidade. E o que é um café de especialidade? Um café de especialidade começa no momento da semente e da colheita. É tudo à mão. E aí vi mulheres e mulheres no sector do café a coletar café e, curioso, elas pintavam as unhas, cada unha de uma cor, por exemplo, porque há muitas variedades, como no vinho, nós temos vários tipos de uva. Sim. E as uvas, conforme a maturidade da uva, têm uma cor ou outra cor. Exatamente o café. É uma cereja que tem uma cor quando está madura, ou tem uma cor quando está verde, ou tem uma cor quando é variedade, caturra, castilho, pronto, há tantas variedades. Então elas pintam as unhas no ponto de maturidade do café. Então comecei-me a apaixonar por aquilo. Disse, pá, estas mulheres apanham um bulto de 70 quilos às costas de café na hora, tic-tic, com as mãos, mas elas vão vendo como é que fazem o trabalho, porque senão não lhes pagam. Então eu fiquei... E depois elas têm o cuidado de selecionar a mão depois numa grande extensão, os bons e os maus. Mas dentro dessa colheita toda aí, isso já era de uma forma tipo industrial ou era de uma forma artesanal ainda? Como que era? Artesanal. É tudo artesanal. É tudo artesanal. Chegou alguém aí, deve ser para tomar um café aqui, né? Deve ser para tomar um café com a gente aí. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso processo. E dentro dessa visão, desse processo que você acompanhou lá, né, as mulheres trabalhando, e aí que veio a tua ideia de criar uma marca, de criar um nome dentro desse projeto? Ainda não sabia que ia ser Nena. Aí nesse momento só sabia que se eu tomasse a decisão de fundar uma empresa, teria que ser uma empresa assente em 3 pilares. 1, respeito pela cadeia de valor humana. 2, respeito pelo planeta, porque também estas empresas nas quais eu trabalho, eles não usam químicos nem fertilizantes agressivos para a terra. Sua preocupação era, então, já um processo mais sustentável para o café. Exatamente, exatamente. E 3, por consequência, isso vai trazer saúde ao nosso corpo. Então, em vez de estar a tomar cafés que são apanhados em máquina, e que se está verde, ou que se está vermelho, ou que se está podre, ou que se está ruim, e metem tudo num saco e vendem e vai para a Europa e depois torram aqui a grandes temperaturas e a gente bebe um café que diz, ai, este café me soube a queimado, ai, este café deixou-me amargor, ai, este café... Com estes cafés não sentimos isso. Não existe isso. Não existe isso. Porque isso é que é um café de especialidade, que são cafés cuidados desde o início até chegar à nossa chávena. Então, é por isso que tem esse nome, né? Nena Selected Café, que é um café selecionado de fato, isso, né? Na mão ali mesmo, mão a mão. Exatamente. Ah, que interessante. E que ano que foi? Foi ainda já em 2022 mesmo que você... Dia 29 de junho de 2022. Esse é o dia em que foi fundada a empresa e que eu consegui montar a empresa já com nome, com certidão, com permanente, com tudo. Oh, que legal. Que foi o dia da fundação da empresa. Mas a pergunta que não se quer calar, né? Que você já falou aqui, voltou à Colômbia, acompanhou todo o processo lá e tudo, mas o teu café vem da Colômbia, né? Sim. Vem da Colômbia. Mas a primeira experiência que eu tive, que... Pronto, não foi a melhor experiência, agora já aprendi muita coisa. Importei os meus primeiros 500 quilos de avião. E me saiu mais cara a brincadeira que o café. Nossa! O transporte foi mais caro do que o produto principal. E os impostos e tirar esse café do aeroporto foi um caos.
Mas é assim que se aprende, É. paciência. Os empresários temos que aprender, às vezes aos tombos e aos caídos. Podia me ter informado melhor, Aham. mas eu estava tão ansiosa de trazer esse café que pronto, Não trouxe o meu Você café. não pensou nos embargos, as dificuldades que iria enfrentar, você queria trazer. E eu pensei, vamos lá ver, eu pensei, me informei, nem Sim. tudo foi loucura. Mas tive surpresas. A Aham. pessoa depois tem que ir com o despachante correto, Isso é porque te interessante. dizem um preço e depois resulta outro. Na altura não conhecia tantos como conheço agora. E então aí, a primeira grande lição é que eu parei um pouco e decidi, durante um ano, estudar na faculdade, estudar café, estudar. Ou seja, parei de trabalhar e só investi Tem conhecimento na em área do café. conhecimento na área do café, em conhecimento da área, muito importante isto que eu vou dizer do café, na área da torra do café. É muito importante também conhecimento na degustação dos cafés, na parte sensorial do café. Então, só estudei, participei em workshops, participei em tudo que me pudesse dar a mim autoridade para hoje ter a confiança de que vocês vão beber um bom café. Olha, então, ó, é bom mesmo você ver essa fala aqui, tá, da Nena, porque ela não é apenas uma negociante de um produto, ela foi buscar se especializar em conhecer o produto que ela defende, que ela vende, né? Então isso é sensacional. Mas você também, depois desse processo todo, você foi estudar também com uma questão de importação e exportação, né? Que eu te conheci dentro de um processo que foi ali no Cofre de Negócios, onde inclusive naquele dia lá tinha um chefe aduaneiro, é o nome que chama? Andrade, Despachante. um despachante, Um Andrade. despachante, né? Andrade. Parabenizar aqui a Tatiana e o Douglas, que estão à frente, junto com o Negrelli também, a família Negrelli, no processo do Cofre de Negócios, que é lá que a gente encontra pessoas como a Nena, né, inspiradoras, que estão aí, né, fazendo esse movimento maravilhoso no meio do empreendedorismo. Sim. E aí, então, você se especializou e disse, agora, pronto. A segunda leva de importação já não teve esse problema, né? Como o primeiro, né? Não, depois entendi que no mundo do café é uma forma de o fazer de uma maneira um pouco mais simples, no entanto um pouco mais cara, mas é a única forma enquanto a pessoa não tenha um músculo financeiro gigante de trazer contentores. Então, digamos que de certa forma, com o meu conhecimento, fui dando o meu conhecimento a certos brokers de café que já fazem essa parte. Então, eles fazem tudo o que é a logística, e depois eu compro esse café, mas já sei de qual é a origem, já sei qual é a quinta, portanto, não são cafés desconhecidos para mim. São cafés até que eu já passo um tempo com eles e digo, olha, agora vamos fazer e conectar. Pronto, isso já tem um processo mais complicado, mas é possível fazer de outra maneira. Então, eu recebo muitas amostras, recebo muitos convites para visitar fazendas, e recebo muita informação, mas eu gosto, não posso ir a todos os países, não é? Portanto, eu vou em Colômbia, onde eu consigo ir. Depois há os Coffee Fest internacionais, e aí conheço outros, por exemplo, recentemente foi Madrid, foi o Coffee Fest Madrid, foi fantástico. Também estive em Dinamarca, também estive em Itália, também tenho estado em Milano, em Coffee Fest, em Florença. Sensacional. Então aí nós temos contacto com os produtores. E foi como, nesta minha pesquisa, que fui dar com a International Women Coffee Alliance, que é Mulheres no Café a nível mundial, que me convidaram para eu ser a presidenta da associação em Portugal. Sério? Sim. E como que funciona, então, essa instituição aí das mulheres aí? Como que é isso? Esta instituição, esta aliança de mulheres no café, tem 35 anos já de ter sido fundada. O mundo do café é um mundo, lamentavelmente, muito entregue aos homens. Sim. E por uma razão. Porque é um trabalho físico muito, muito pesado. Mas, no século XIX, por exemplo, nas cortes italianas, as mulheres eram proibidas de beber café. Então, o café, por exemplo, um expresso, as borras do expresso, lhes punham leite ou água para que a esposa do senhor que estava noutra mesa a pudesse beber. Século XIX, Itália, França, Inglaterra, inclusive no mundo árabe se ponderava a ideia se isto podia ser, Alá permitiria ou não beber essa coisa tão estranha que alterava os sentimentos e as emoções. Aí limitava as mulheres. E, claro, então as mulheres sempre foram negadas do prazer ou de comerciar café, imagina o escândalo, ou de beber café.
Olha, Depois, interessante você compartilhar dessa história, que eu não tinha conhecimento. Eu tenho conhecimento pouco. No Brasil, né, teve uma comercialização, até hoje ainda tem muito da questão do café, que era conhecido os barões do café. Então, o café ditava a economia brasileira por muitos anos, né? sim. E hoje, em algumas partes ainda, né, tem exportação muito de café ainda, mas eu não conhecia essa história toda, né, como você está passando aí de outras nações, de outras culturas. E há outras culturas em que o cultivo e secar o café e tal é simplesmente proibido para mulheres. Elas Índia, são homens. África, são homens e elas podem apanhar porradas se são apanhadas. Então esta associação nasce para empoderar as mulheres e dizer não, nós podemos trabalhar também na indústria do café, mas não para retirar os homens da indústria. Aham. Porque às vezes as associações de mulheres têm o mau hábito de dizer que são só para mulheres. Nós não somos exclusivas. Para nós é bem-vindo que o homem carregue com o saco. A gente tem que ter a inteligência. Realmente, você está usando a inteligência. Tem algumas normativas aí, algumas defesas que as mulheres, né, estão excluindo os homens e acaba sofrendo as consequências, né? Você não pode incluir, inclusive para a força bruta, Claro. né? Sensacional essa visão tua aí, muito boa. É que somos uma equipa. Aham. Porque é que devemos de negar? Eu tenho umas características, como aprendi com elas tinham uma sensibilidade para escolher o grão perfeito. Não que o homem não o tivesse, mas o homem está a pensar noutra coisa e faz bem em pensar noutra coisa. Então a mulher temos uma sensibilidade criada por Deus no nosso organismo, na nossa sensibilidade. Nós nascimos para ser mães, para ser acolhedoras, para ser amorosas. E o café, eu sempre digo isto, o café é um produto do amor. É um resultado do amor. A mulher, ela trabalha mais no detalhe, né? Até na construção da mulher foi detalhe, né? Exato. Então, já sabe muito bem o motivo disso. E o teu café, né? O café que você hoje representa é selecionado como que se fosse para você, porque você é amante, como você falou, desde criança que gosta muito do café. Então, é selecionado, é escolhido e como se fosse para tua casa. Como de Tal, fato olha, também é. tal e qual. Por uma razão muito simples. Eu, por exemplo, não bebo café na rua. Me dizem, oh, Blanca, mas não consigo. Ai, não pode ser assim, tu antigamente bebias, antigamente estava a matar o meu corpo, agora não. Você não tem conhecimento, né? Agora que você tem Sim, conhecimento, isso é até bíblico, né? As pessoas sim, erram por falta de conhecimento em sim, qualquer esfera da vida. Então, se sim. você não tinha conhecimento, você acabava errando. Hoje E, você conhece, não vai claro, voltar ao erro. e olha, vou-te contar um projeto e um segredo aqui profissional. Eu estou a lançar um projeto muito interessante. Quando tu vais a um restaurante, o restaurante foi fantástico, adoraste a comida e de repente te dizem, quer um café? Ok, sim, café. E o café vai ser o café que tem o restaurante. O café chapa 4. A ti ninguém te perguntou se querias um café mais adocicado, mais ácido, mais... a não ser expresso, abatanado ou com leite, mas não das características do Aham. café. E chegas a casa e de repente dizes, ai, estou mal disposto a esse restaurante, não quero voltar. Algo errado eu comi lá. E foi o café, não foi a comida. Porque o café tem uma coisa muito importante, o café tem um retrogosto. Então, nós chegamos a casa, começamos a fazer a digestão e de repente nos sobe como uma azia Aham. e nos sobe como uma espécie de flatulência, ou seja, como, esta coisa está má. Esse restaurante eu comi algo errado. E tu podes deixar de ir ao restaurante por causa de um café. E pagaste 100 euros do restaurante. E os 80 cêntimos do café estragaram tudo. Então, o que é que eu quero sensibilizar as pessoas dos restaurantes? Podemos harmonizar um bom café com um bom alimento. Assim como, por exemplo, vai comer peixe ou carne. Peixe, recomendamos o vinho branco. Carne, recomendamos o vinho tinto. Por que não recomendamos um café? Para finalizar harmoniosamente e o teu organismo sentir bem e tu querer voltar ao restaurante. Olha, isso é sensacional, porque às vezes você, né, você que é dono de restaurante aí, às vezes perde excelentes clientes, indicações desses clientes por um simples café de má qualidade que foi ofertado a ele ali depois da refeição. Interessante isso, uma boa visão. E é desse jeito que você vende aí para os donos de restaurantes também, Vou né? começar a vender, É. vou começar a vender deste jeito. Vou começar a fazer uma divulgação grande na internet e no Instagram e assim neste tipo de entrevistas e podcasts para sensibilizar os donos dos restaurantes
a conversarem comigo e a desenharmos um café para um prato top deles. Eu tenho desses cafés. Tenho cafés que finalizam muito bem com carne, com peixe, cafés que não são tão fortes em termos de cafeína. Aham. E então uma pessoa pode beber um café à noite. Tenho um restaurante, um caso de sucesso, que eles me compram só café moído para fazer em prensa francesa. E o restaurante é top, é fino, é Michelin. E eles só compram esse café que tens na mão. Somente esse. Eles dizem que até os clientes dizem: pá, aqui é delicioso tudo, mas o teu café aqui é fantástico. E é esse café. Olha, então é esse aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. É o Esplendor da Serra. Esse aqui. Mas eu achava que era unificado a questão do teu café, mas eu vejo que tem o Esplendor da Serra e tem outros também. Este, Me por explica exemplo. mais. Esse é o quê? Não, este Esse aqui. aqui é 100% Colômbia, Aham. que é uma variedade que se chama Colômbia e Aham. é 100% desenhado por mim. É o que eu diria um café de autor. Olha. E Então este aqui esse é de outra região diferente também. E esse daqui? Estes são os exóticos. Esta marca não é minha marca, a marca é Paloma Rivera, Aham. mas eu represento esta marca aqui em Portugal para que as pessoas possam ter cafés. Por exemplo, isto diz exótico de mandarina. E então isto, se tu cheiras, é maravilhoso. Este, por exemplo, eu recomendo muito porque é suave, é delicado, é muito bom para pequeno almoço. Ou este de cardamomo, que faz a digestão fantástico. Mas todos esses cafés aí, o cultivo dele é de forma artesanal. Sim. É chamado agricultura familiar também lá, Sim. porque no Brasil tem um projeto de agricultura familiar, né? Que é Exatamente. pequenas, digamos assim, Fazendas. pequenas fazendas, pequenos sítios onde produz lá de forma não industrial, como se coloca tudo que vem e joga no meio, né? Sim. Que é o que acontece. Você fala, vai nesses cafés, né, que você explicou aí, e de fato, os cafés que tem por aí, eles são, às vezes, importados, às vezes também daqui do país, mas é de indústria de grande escala. Sim. Não tem uma seleção, né? Exato. Bom, tem sim alguma seleção, Ah, mas é a grande escala, são apanhados com máquinas. Nós chamamos maçaroca ao ramo que tem todos os cafezinhos, não é? Então a máquina apanha a maçaroca completa, verde, maduro, já passou o tempo. Estragado, Estragado. não importa, não tem uma seleção. E esse não, esse aí é selecionado de fato, o de grão a grão ali, De no caso. grão a grão. Isso é interessante. Essa aqui é a diferença. Nina, sensacional a tua história, viu? Muito bom. Mas a pergunta agora que não se quer calar. Pessoal que é amante, apaixonado, porque o café ele é viciante, né? Tem muitos. Eu não tenho vício por café. De vez em quando eu tô assim, energia meio abaixo, digo, vou tomar um café aqui para dar um up melhor aqui, tá? E eu vou e tomo café. Mas tem gente que não vive sem café de 30 em 30 minutos, ele tá tomando um café, né? E se vai tomar um café de qualidade, então ele vai passar ainda mais, talvez. Então a pergunta é, onde encontrar esses produtos aí da Nena Select Coffee? Me diz aí. Eu, de momento, só vendo por internet, na loja online. E não vendo só café. Eu, como sei que não só de café vive o homem, e há pessoas que não tomam café, fui enverdar por outro produto, que é a kombucha, que também segue os mesmos princípios de sustentabilidade, de respeito pelo planeta e de saúde para o consumidor. E estes produtos também estão na internet, são kombuchas sem açúcar adicionado. Hoje aqui, lamentavelmente, não temos as kombuchas, mas estão na página internet, www.nenacoffee.com. Que as kombuchas que você representa aí são vários sabores, né? Sim. As kombuchas que eu represento são 8 sabores de frutos tropicais. Portanto, tenho, por exemplo, ananás com pêssego, coco ananás, framboesa com manjericão, pera... bueno, são 8. Ginger, limão, são 8. E você falou que toma de todas. Sim, eu tomo lá no todas. evento, lá eu falei, qual é a melhor? Ela falou, todas. São, e a minha esposa pegou algumas lá, realmente são muito boas. Muito boas. Então, esses são, digamos, os meus 3 bebês. Os meus 3 filhos, os meus 3 bebês. O mais velhinho, o café. O segundo, a kombucha. E o terceiro, o cacau colombiano em forma de chocolates. Tem o cacau, isso. Eu achava que a gente finalizava na kombucha, mas não, tem também o cacau. Sim. Então, fala um pouco mais desse cacau aí também. Esse cacau, somente esse cacau beneficia 300 famílias. Olha. Esse cacau vem de uma região da Colômbia que sofreu muito com a guerrilha.
Eu descobri esse cacau nas minhas voltas da vida também, como te digo, há coisas que me caem assim, estou convencida que Deus me põe coisas no caminho, e esse cacau conheci o dono, que me pediu para hospedagem na minha casa, que precisava montar essa empresa em Portugal, e eu disse, olha, sim, mas o que é que fazes? Cacau, batatá, batatá. Quando experimentei aquele cacau, meu amigo, eu já sabia que ia ter que ter esse produto comigo. São também artesanal, tudo à mão, tudo artesanal, e já ganhou prêmios, já ganhou concursos de cacau mundiais, porque a qualidade é absolutamente divinal, pronto, é maravilhoso. Não tem adição de açúcar e podemos comer um cacau 100% cacau, sem açúcar, porque está cheio de produtos que nos fazem bem, de magnésio, de fósforo, e é doce. E por que é que é doce? Porque apanha muito sol. Ele vem de uma região da Colômbia que tem sol, muito sol, e o sol, a igual com o café, produz um efeito de como que derrete o fruto. E o derreter o fruto lhe cria um melaço próprio. Olha. E esse mel que vem do sol com a natureza é açúcar. Então nós não precisamos beber açúcar com este café, por Acaba exemplo. tendo, então, um doce natural do próprio produto com a questão do sol. Que interessante. É porque realmente o cacau ele é amargo, né? O cacau normal. Tipo, eu fui lá no sul do Brasil, lá, eu tive em uma época lá, tinha lá naquela. E aí eu testando lá, ele é bem amargo. O cacau, quando ele tá ainda no pé lá, que para você na fruta é gostoso, mas depois de colher e tudo e pronto para fazer ali o chocolate, o cacau mesmo, ele é bem, né, bem pesado. Mas no caso desse processo aí, acabou então adocicando Adocicando. o cacau. Que É interessante. adocicando, e tem uma coisa muito boa, é que pelo facto de ter esse doce natural, inclusive pessoas que sofrem de diabetes número 2 e que têm problemas de açúcar, eles, tendo moderação, podem comer desse cacau e não terem uma alteração muito perigosa para a saúde, não é? Ou seja, é um doce não prejudicial à saúde. Uhum, É natural exatamente, e tem menos, digamos assim, menos agressividade à questão de saúde para quem é diabetes. exato. Pô, sensacional, É Nina. por isso é que eu digo que quando nasce a minha empresa, os 3 pilares, um deles é saúde para o consumidor. Eu talvez, as pessoas me dizem, mas tu te metiste em 3 produtos muito top, muito gourmet, muito caro. É verdade. Mas eu tenho a consciência tranquila que se tu bebes este café, vais reduzir, por exemplo, a sensação de mal-estar no estômago. Vais dormir bem. Ou seja, não te vai dar essa cafeína terrível dos outros cafés. E vais reduzir o açúcar. Porque este café, tu bebes o café e dizes, pá, não preciso de açúcar. Porque é um café de sol, é um café natural. Então, vai ter benefícios. Então, é mais caro, mas vais poupar dinheiro na farmácia. Então, tu verás, ou gastas dinheiro na farmácia ou gastas na nena. Que aí não se torna caro, é custo-benefício, né? Então, esse Exatamente. café que eu quero depois botar o nome dele aqui na nossa tela aqui também, ser parceiro aqui do nosso Falando Sério, porque eu quero os meus inscritos aí com saúde, né? Com qualidade, né? Exato. E é sensacional. Exato. Eu vi você contando compartilhando, né, dos benefícios desse café lá no evento que tivemos, e aí me veio a vontade e o desejo de você vir e compartilhar da tua história e desse grande amor que são os três que você hoje está envolvido aí, né? Que é o café, a kombucha e o E cacau. o cacau. Sensacional. Nena, já estamos quase chegando aqui ao final do nosso bate-papo aqui, né? Da nossa história, e como falou, não estava nada programado para falar um pouco da tua vida sentimental, né? Que aconteceu teu início, tua chegada aqui a Portugal, acabamos comentando. E sempre acontece isso. Às vezes a pessoa vem no caminho, o que é que o Morivaldo vai me perguntar, o que é que eu vou falar lá, o que é que eu vou deixar para o pessoal. E às vezes a gente bate aqui uma hora de conversa e a gente acaba não tocando naquilo que você queria dar ênfase. Claro que tua ênfase são os teus 3 filhos aí que você falou e apresentou muito bem. Mas algo que eu não te perguntei e que você gostaria de compartilhar é o momento de você olhar nessa câmera aqui e dar a tua voz, deixar o teu recado como uma mulher aguerrida, como uma mulher que tem as tuas defesas e combate com muito amor, com muita ênfase. Sim, talvez aquilo que eu queria deixar ênfase é não devemos ter medo, porque o medo é a ausência de amor. Então, quando nós temos amor e paixão por aquilo que realmente fazemos, vamos tirar esses medos limitadores que não nos permitem avançar com os nossos sonhos ou com os nossos projetos. Há sempre espaço
não, é difícil ser empreendedor, mas há espaço para o empreendedorismo. Eu sei que estes cafés, que a kombucha, que o cacau, requer muito esforço. As pessoas, como eu sempre digo, gostam do vinho que eu bebo, não vêm as lágrimas que eu sofri antes de beber o vinho. Gostam é do glamour do que eu apresento, mas não sabem que eu passei noites e noites a estudar. Mas isso, quando vem acompanhado de um propósito que eu não quero só enriquecer, quero deixar um legado aos meus filhos, tenho que entregar o legado que eu recebi dos meus pais para os meus filhos. Eles me educaram assim, eu quero educar assim e quero deixar esse legado, e que as pessoas entendam que não temos que pensar só no lucro, podemos pensar no bem-estar, no benefício do planeta, da cadeia de produção e da nossa saúde. E se nós fizéssemos todos isso um pouquinho, teríamos um planeta melhor, estaríamos muito melhor uns com os outros. E abraçar os projetos dessa forma, não tenho ainda o sucesso que eu gostaria de ter. Oxalá isto caia nos ouvidos de um empreendedor com maior dinheiro e força financeira e me diga, Nena, vamos trabalhar isto juntos. Isso seria fantástico. Mas eu penso que isto vai ter resultado porque, de facto, e tu disseste, eu faço as coisas como se fossem para mim. Assim como se eu fosse comprar uma prenda, eu primeiro penso, isto tem que agradar a outra pessoa. Então, pronto, é isto, eu faço as coisas para que me façam bem. E então eu sei que se eu estou a cuidar de mim, vou cuidar dos outros. Perfeito, perfeito, sensacional. Olha aí, então a Nena, ela não está apenas te vendendo um produto, né? Está te vendendo saúde e também agregando valor na vida das pessoas que trabalham no projeto desses produtos aqui. E que se coloca também à disposição, você que é empresário, você que é investidor e quer investir em algo de qualidade, né? Tá aí, então a Nena está disponível então aí para sentar numa rodada de negócio e quem sabe fazer, né, uma escala maior desses produtos para transformar a vida de mais pessoas. Correto. Pô, sensacional, Nena. Só gratidão, tá, por você vir aqui e compartilhar da tua história, do teu projeto, de tudo que você já viveu, tem vivido e o projeto futuro, que é a expansão, o crescimento disso que você defende, né? Dos teus produtos e também da tua fé. Porque Exato. através disso também que você continua a se colocar à disposição também para a missão, Sim, né? sim. Tem algum, digamos assim, alguma programação para alguma viagem internacional nessa questão de missões para Demissões, agora? demissões neste momento, demissões não, mas tenho aí um projeto muito engraçado que é o Café A Rota das Caraíbas e sou capaz de ir a Guatemala, Honduras. Há um projeto lá em Honduras que já me convidaram para eu ser professora lá durante 3 meses. É um projeto que eu amo de todo o meu coração porque eles ensinam às fazendas e aos filhos dos fazendeiros, desde pequenininhos, a arte do café. Oh, que legal. Então, a obrigatoriedade para poder trabalhar no café é que têm que ir à escola e têm que ter boas notas. E depois vão para a escola de barismo, de marketing, de inglês. E então já me convidaram a que eu fique lá uns 3 meses de professora de inglês nos pequenininhos que estão a estudar do café. Então, provavelmente estou convidada e provavelmente termino em Honduras um tempinho. Boa, eu te perguntei porque você falou, né, da tua paixão, tua disponibilidade em estar num projeto humanitário e missionário, né? Aí você está agora envolvida num grande projeto que também é recente, 2022, né? Passou recentemente. A gente olha assim, já tem quase 3 anos, mas não passa no estalar de dedo. E você não deixou de estar disponível na questão também da missão, do chamado de ir às nações e compartilhar aquilo que você acredita, aquilo que você espera, confia e tem como teu Deus. Isso é muito bom. Exato. Eu tive ano passado, né? Ano passado eu tive em Guiné-Bissau. Esse ano estou projetando para ir também, talvez em Moçambique, esse ano, ou Moçambique, ou vai ser lá nas ilhas. Qual é o nome das ilhas lá? Cabo Verde. Ah, Cabo Verde, A gente que tem um lindo. projeto chamado Homens com Propósito, e o nosso propósito é de ir uma vez no ano em um país africano, né, para levar ajuda humanitária. Então, Que bom. isso é muito bom. Parabéns. Nena, gratidão de coração mesmo, tá? Sucesso para você. Então daí, Nena Select Coffee. E kombucha, qual é o nome da kombucha? Tem nome também? Como que é? Sim, a kombucha é Rudy's Kombucha. Rudy's. E o cacau? Cacauete. Cacauete. Mas aí eu tenho em Cacauete, É. tenho uns bombons de marca exclusiva, Nena Selected Coffee, e umas barras desenhadas por mim, de sabores desenhados por mim, uns com café,
outros com caramelo salgado. Há um que foi uma malandrice minha com piripiri e Com piripiri. Olha aí. para pôr um pouco de picante na vida. Ah, E o outro é de ganache de chocolate. olha aí. Teve gente que ficou igual a mim aí, com água na boca. Pronto, então vai lá e segue, tá bom? Nena, qual a tua rede social lá, o Instagram, que o pessoal também sempre vai buscar? Fala pro pessoal aí. Sim. A rede social é nena.selectedcoffee. Acaba em selected em inglês, coffee. Essa é a rede social, nena.selectedcoffee. E a página onde podem comprar é www.nenacoffee.com. Mas lá na bio também, no Instagram, tem também lá o Sim, site, né? sim. Pronto. Então entra lá, vai conhecer os produtos, entra em contato aí com a equipe da Nena, que realmente você vai, né, amar. Beijo no coração, Nena. Obrigado de coração, querida. Tudo de bom para você. Obrigada. Tínhamos marcado, né, uma outra data. Você não estava bem, depois teve uma viagem, mas hoje caiu no momento certo, viu? Olha, Tudo eu de é bom. que agradeço porque acho que é momentos únicos que a pessoa pode usufruir de contar do projeto e que as pessoas se apaixonem por coisas apaixonantes. E a minha ideia do Falando Sério é isso, é conectar pessoas e suas histórias, né? E pessoa como você, que tem sempre uma história maravilhosa para compartilhar, que eu sei que milhares e milhares de mulheres, principalmente, vão se conectar com a tua história. Maravilhosa. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Gente, beijo no coração e assiste. Para você que não assistiu aí do início, vai lá para o início, volta do início, tá? Pega a agulhazinha aí, ó, volta do início e assiste por completo para você conhecer um pouco da história dessa mulher, porque não dá para contar tudo não, porque senão a gente ia passar semanas e semanas aqui contando, mas ela compartilhou aqui a sua vida pessoal, profissional e os seus sonhos na missão de fazer o melhor para o próximo. Beijo no coração, Nena. Beijão para você que está do outro lado. Compartilha, comenta bastante, deixa o like aí. Bye, bye.